Glória a Deus, meus amados irmãos, a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Aleluia, meus irmãos, antes de estar realizando os devidos agradecimentos, já quero convidá-los para que abram as vossas Bíblias num texto que é extremamente conhecido, Evangelho de Jesus, segundo a visão de João Marcos, capítulo 4, eu quero ler somente o versículo 38. Eu quero pregar sobre o dia da tempestade. Amém? Marcos, capítulo 4, versículo 38 somente. Na verdade, somente a parte A será o suficiente, mas nós iremos ler todo o versículo. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus o privilégio de, mais uma vez, poder estar aqui nesta casa de oração tão abençoada, que eu e minha casa muito amamos. Que Deus continue abençoando muitíssimo a Siloé em Chamas, a vida desse casal de pastores que eu amo. Que Deus continue dando muita saúde, tá bom? Que Deus continue enchendo-os muito, muito do Espírito Santo e os usando como Deus já tem usado com muita autoridade e poder, tá bom? Que Deus possa continuar enviando toda a providência que os senhores têm pedido no altar diante do Senhor, tá bom, pastor? Minha pastora, vocês são bênção demais, é um prazer. Eu sou um privilegiado, eu como um pregador itinerante, já há tantos anos poder aqui atender o Senhor e esta casa de oração. A gente como um pregador, já há muito tempo na estrada, a gente já passou por tudo que é lugar, né? Seja no estado, fora do estado, mas tem casa que a gente ama, né? Eu fico muito feliz, muito melhor. Sempre parece a primeira vez quando o Senhor me chama. Tiago, me atende aqui, vai sempre aquela animação da primeira vez que a gente vai numa igreja. É muito bom atender essa igreja maravilhosa. Que Deus abençoe a todos os ministros, tá bom? Poder compartilhar o altar com os senhores, para mim, sempre será um motivo grande de alegria. Vocês são bênção demais. Que Deus continue abençoando a toda a nave da igreja, os membros, os visitantes que aqui estão, que Ele continue, que o Senhor continue derramando todas as bênçãos dos céus sobre as vossas vidas. Tá? Muito feliz de poder estar aqui. Já foi dito, só para ressaltar, eu sou o evangelista Tiago Góes e sou um membro da Assembleia de Deus do Meia. Meu pastor presidente é o pastor Pedro Galdino. Ele é o meu mentor, ele é o meu orientador. Se eu sou um bom obreiro, porque eu sou muito bem instruído e ensinado. Eu sou, continuo sendo, até a eternidade a gente vai continuar sendo instruído. Amém? Eu congrego juntamente com a minha família na filial do nosso campo, que tem ali no bairro de Santo Cristo, que é dirigida pelo pastor Emerson Valência. Meu nome, tá, pastor? Trago um abraço do campo do Meia e um abraço da minha querida e amada esposa, a Carol Góes. Não veio porque ela está vindo numa sequência de compromisso grande e ela também com uma virose, essa virose está pegando todo mundo, meio que derrubou ela. Eu acordei também muito, muito legal, não pedi até permissão, meu pastor, para não ir hoje de manhã na EBD. E pela primeira vez um pregador itinerante dá glória a Deus por uma agenda ter caído. Houve uma alteração na minha agenda de manhã, durante a semana. E graças a Deus, por isso que eu acordei muito bem, não, pastor, eu acordei mal. Eu pedi permissão, pastor, eu vou ficar em casa, não estava escalado para dar aula. E melhorei durante o dia, graças a Deus, estou aqui. Amém? Vamos dar lugar. Deus está no controle, nossa saúde está na mão do Senhor. Amém, gente? Vamos lá. Marcos, capítulo 4, versículo 38. É um texto muito conhecido, não serei soberbo e dizer, vou pregar algo que tu nunca ouviu na vida. Não, mas apresentar uma perspectiva interessante que Deus me mostrou aqui nesse texto. O versículo 38 diz assim, ó, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? Amém? Podem se assentar. Esse é o tema da mensagem, guardem, tá bom? O dia da tempestade. Amém? O dia da tempestade. Amém, igreja? Meus amados, nós estamos aqui diante do Evangelho de Jesus, segundo a visão de João Marcos. E quando nós paramos para estudar a vida de Cristo debaixo da ótica
seja de João Marcos, Mateus, Lucas ou João, nós temos que ter em mente que todos eles carregaram o mesmo objetivo, que é transmitir, relatar os principais feitos ministeriais que Cristo realizou durante o desdobramento, do seu curso ministerial terreno, que teve a durabilidade aproximada de 3 anos e meio. É sempre bom frisar que Jesus esteve aqui entre nós, na sua forma 100% Deus, 100% homem, ou teologicamente falando, durante aquele período, uma pessoa, duas naturezas, natureza divina, natureza humana, durante o período aproximado de 33 anos e meio. Deste período, 3 anos e meio, aproximadamente, ele exerceu o seu ministério aqui terreno. Então, esses homens, eles ganharam a responsabilidade ali de registrar os principais milagres, sinais, maravilhas, ensinos, tudo aquilo que com grande constância se sobressaiu, veio junto com o ministério de Cristo. Porém, se o objetivo deles era o mesmo, a abordagem que cada um se utilizou foi diferenciada. Aí tu me ouve e pensa, Tiago, se eles carregavam o mesmo objetivo, qual a necessidade de construções de abordagens diferenciadas? É simples. Cada um trouxe consigo a sua própria abordagem para apresentar o mesmo objetivo por conta da necessidade do público primário ali, de cada geógrafo, de cada autor sagrado. Cada um deles tinha um público em mente quando tal livro estava sendo escrito através da inspiração do Espírito Santo. E no caso de João Marcos, que é o nosso livro para a mensagem dessa noite, quem é o público primário de João Marcos? Os romanos. E só essa informação já explica muita coisa, como, por exemplo, o fato de nós não encontrarmos nos escritos de João Marcos uma pormenorização dos cerimoniais judaicos. Você não vai ver João Marcos trazendo detalhes sobre a lei dos judeus, porque isso não era de interesse do seu público primário. Nem mesmo a genealogia de Cristo, algo tão comum nos escritos. Por exemplo, em Mateus, você vê Mateus trazendo a genealogia de Cristo, levando de Abraão até Jesus, ou Lucas, que faz o inverso, traz a genealogia de Cristo, de Jesus até Adão, ou até mesmo João, que trouxe a genealogia de Cristo, a árvore genealógica de Cristo, diretamente lá da eternidade, ele puxou lá do céu. João Marcos não informa nada sobre isso, porque, repito, tais informações não eram de interesse do seu público primário. Os romanos, o que os romanos se preocupavam? Com o que os romanos se preocupavam? O que importava para eles era o poder, a autoridade. O que importava para os romanos, o que teria uma enorme valia para eles, era um homem que pudesse ter autoridade, poder, para que com apenas uma palavra esse homem pudesse mudar todo um cenário. Eles valorizavam muito essa questão de poder e autoridade. Então Marcos está apresentando para eles aquele que é detentor de toda autoridade e poder. É por isso que na ótica de Marcos, Jesus é nos apresentado como alguém que parecia que não descansava, se deslocando constantemente entre uma região e outra, curando, realizando sinais e maravilhas. Parece que Jesus não parava. É por isso que o Evangelho de Jesus, sobre a ótica de João Marcos, também tem um subtítulo. Ele é conhecido como o Evangelho da Ação. O Evangelho da Ação. Isso porque Jesus é apresentado
trabalhando mais, agindo mais. Isso se dá também pelo fato de João Marcos não ter sido chamado diretamente por Cristo, não ter andado com ele durante o curso ministerial de Cristo, e talvez nem tenha visto ele nessa sua forma aqui, né? 100% homem, 100% Deus. Porém, isso não minimiza a importância ministerial de João Marcos, porque ele foi companheiro de diversos outros personagens na Bíblia. Ele foi companheiro, por exemplo, do apóstolo Paulo. E alguém pode até dizer, mas Tiago, a Bíblia diz que Marcos abandonou Paulo durante o curso da primeira viagem missionária, e é verdade, não se tem uma concretude do porquê João Marcos fez isso, né? Há no mínimo ali 5 possibilidades que não teria tempo para discorrer sobre elas agora. O que é fato é que ele realmente abandonou, quis ir novamente na segunda viagem. Paulo, meio turrão, falou, não vai, não está preparado, é muito novinho. Porém, Paulo, quando estava na sua segunda prisão em Roma, prestes a morrer, ele fez questão de reconhecer a importância de João Marcos, quando ele escreveu a sua epístola testamentária, 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 11, ele diz, manda trazer Marcos, porque ele é muito importante para o ministério. João Marcos também foi companheiro de Barnabé, pastor Fábio. Para quem não sabe, Barnabé era tio de João Marcos e ele foi companheiro dele. E João Marcos também foi companheiro, sabe de quem? De Pedrão, gente. João Marcos foi companheiro de Pedro. Então, tudo que Pedro pregava, inspirado pelo Espírito Santo, João Marcos tomava nota. Tudo que Pedro pregava, inspirado pelo Espírito, João Marcos anotava. E Pedro sempre foi um camarada que gostou mais de ação, de movimento. Então Pedro amava pregar, ou lembrar, né, nas suas pregações, os momentos que Jesus estava agindo, mostrando o seu poder. E dentre essas pregações, chega um dia que Pedro chama Marcos, vem cá, anota aí. Depois de um dia inteiro de obra ao lado do mestre João Marcos, foi o dia inteiro que eu, Mateus, André, Tomé e os demais ficamos ao lado de Cristo. Foi um dia só de ensino, um dia só de EBD, culto de doutrina, culto da palavra. Foi algo maravilhoso. O dia inteiro de ensino da palavra. E quando caiu o findar do dia, ali, no início da noite, quando nós pensamos que iríamos se deslocar para que a gente pudesse descansar, quando nós pensamos que o mestre ia se retirar para que viéssemos a ter um merecido descanso, o mestre do nada decide realizar uma viagem. Após o dia inteiro de obra, o dia inteiro de ensino, quando caiu o findado dia, que eles pensaram que iriam se retirar, se deslocar para descansarem, o mestre do nada decide realizar uma travessia. E Pedro diz, anota aí, Marcos. E naquele dia, versículo 35, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Meus irmãos, eu preciso de toda a sua atenção, por favor, porque precisamos exaurir desse versículo 35 3 verdades fundamentais para a nossa vida ministerial e espiritual. Vocês me conhecem, sabem que eu sou um pregador bem tranquilão, como diz minha esposa, um pregador pentecostal antípico, ela me chama de batistão, mas como eu conversei com o pastor Fábio, cada um tem a sua forma, uns são mais explosivos, outros gritam mais, outros falam mais baixinho, cada um tem o seu jeito. O que importa é pregar o que está escrito, amém? Olha isso aqui, e naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem. Nós podemos extrair daqui, no mínimo, isso é o que a minha visão limitada consegue ver, mas no mínimo nós conseguimos extrair daqui 3 verdades
que são consideradas bases de sustentação para todo o ministério de excelência. Escute isso aqui. Podemos extrair daqui 3 verdades que são bases sustentativas para todo aquele que almeja exercer uma vida ministerial ou espiritual agradável aos olhos do Senhor. Repare que eles não vão iniciar essa viagem de qualquer maneira. Eles vão começar essa viagem da maneira correta. Primeiro, eles estão iniciando essa viagem debaixo de uma palavra. Passemos para outra margem. Eles estão começando esta viagem debaixo de uma palavra. Um dos principais pilares de sustentação de um ministério é a palavra. É por isso que Satanás luta para roubar da igreja o tempo da palavra. Porque é inadmissível culto de 3, 4 horas. Apresentar um monte de coisa. 1000 corinhos, 1 milhão de louvores, 300 peças teatrais, 100 coreografias, e na hora da palavra, varão, tu tem 10 minutos, tá? Num culto de 4 horas. Ainda solta essa, ó. Não é pelo muito falar, não, dá má vontade, é que eu sou muito ético e respeitoso, mas que dá vontade de perguntar: onde está isso na Bíblia, filho? Porque nem sabe onde está, porque se soubesse não falaria. Porque quando Jesus diz não é pelo muito falar, está em Mateus capítulo 6, versículo 7 e 8, ele está falando de oração, e a oração dos fariseus, que ele caracteriza como vãs repetições, que vem de uma expressão grega, que traz o sentido de oração vazia, sem propósito, gente que orava para se apresentar. Então no contexto já não tem nada a ver, porque Jesus sempre valorizou a palavra. Já admitível um culto não tem no mínimo 40 minutos de palavra. Aí cria um monte de crente analfabeto bíblico, aí não sabe por quê, levado por qualquer coisinha que ouve por aí, está revelando CPF, está revelando identidade, aí vai lá, um bando de ovelha daquela igreja que não tem palavra atrás, vamos lá atrás, pelo amor de Deus. A palavra é um dos pilares sustentativos principais da vida de um cristão. Porque se o pecado vem para nos seduzir, nos aprisionar, a palavra nos livra do pecado. Porque o salmista disse no Salmo 119, verso 11: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se o pecado vem para nos aprisionar em trevas, a palavra para isso é a solução. Salmo de número 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se o pecado vem para nos sepultar espiritualmente, a palavra para isso também é solução. Porque Abacuque capítulo 3, versículo 2, o profeta cantou: ouvi a tua palavra e a temi. Depois que ele ouve e teme, temer, ele vem de uma expressão hebraica que fala de guardar, conservar, valorizar. Ele teve autoridade para olhar para Deus e pedir por avivamento. Se a palavra vem para sujar, se o pecado, me perdoe, vem para sujar, a palavra para isso também é solução. João capítulo 17, versículo 17: santificai-vos na verdade, e a palavra de Deus, oh glória, oh aleluia. Se o pecado vem para nos aprisionar na mentira, nas nossas concupiscências, nas nossas vontades carnais, a palavra vem para nos libertar disso. Porque João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estruturado na palavra, nós crescemos da maneira correta.
Então, um dos princípios fundamentais, ou estruturas, de uma vida ministerial, de excelência, ou de uma caminhada, né, que almeje ser agradável aos olhos do Senhor, um dos pilares sustentativos principais é o que? A paz. Então repare, ele não está começando de qualquer maneira, está começando debaixo de uma... Ele não está começando essa obra de qualquer forma, essa viagem, essa missão. Ele está começando debaixo de uma palavra. Segundo ponto que nós podemos extrair daqui. Eles não estão começando essa viagem de qualquer maneira, porque há um propósito no coração de Cristo. Há um propósito. Qual é o propósito? Jesus inicia essa viagem, pastor Fábio, meu mestre e amigo, com um propósito, minimamente, no mínimo, mudar a vida de 3 pessoas que eram escravos do sofrimento. Ele tem no mínimo essas 3 pessoas no seu coração. 2 delas eram prisioneiros de Satanás num lugar incomum, um sepulcro numa cidade na região de Decápolis por nome de Gadara. 2 jovens ali eram aprisionados nas garras de Satanás. É bem verdade que muitos pensam que lá só havia um jovem, mas na verdade lá haviam 2, tá? Tiago, isso é revelação do anjo? Não, é o texto que diz lá em Mateus, gente. Mateus fez questão de registrar a presença de 2 jovens naquele sepulcro. Tiago, mas Marcos e Lucas só falam de um. Tem o quê? Um erro textual, uma discrepância textual? Não é questão de olhar, tá bom? É ponto de vista interpretativo. Mateus está relatando o que ele viu, ele estava lá e ele fez questão de relatar os 2 jovens. Já Marcos está relatando o que Pedro está ditando, e Pedro achou por melhor mencionar o jovem que estava dando mais dor de cabeça, amém? E Lucas mencionou só um, porque ele usa como base dos seus escritos os escritos de João Marcos, que dentre os 4 foi o primeiro a ser escrito. Até Mateus, pastor, ele mesmo estando lá, ele usa como base dos seus escritos os escritos de João Marcos, tão importante que foi, amém? Entenda bem. Então lá haviam 2 jovens, e um desses jovens, após ser curado, né, ser transformado, liberto, ele quis ir com Jesus, e Jesus não deixou. Eu já ouvi alguém dizer que Jesus estava minimizando a importância ministerial daquele jovem. Não, ele estava ensinando para aquele jovem que ministério eu não exerço como eu quero, aonde eu quero, da forma que eu quero. É Jesus que direciona. Ele pensou que ia ser missionário com Cristo. Só que Jesus falou, tu vai ser missionário na tua cidade. Por quê? Porque onde te ver o caído vão ter que te ver em pé. Onde te ver o sujo, agora vão ter que te ver limpo. Onde te ver o ferido, vão te ver sarado. Aonde um dia te olharam e te viram vazio, agora não terão que te ver cheio. Aonde um dia tu foi prova, agora terão que ver tu ser bênção. Eu tive que entender essa mensagem, porque eu estava perguntando para o Senhor, já tem 10 anos que eu prego a tua palavra, eu não cobrei um centavo, mas eu não aguento mais morar aqui, eu quero sair daqui. Aí Deus falou, calma meu filho, tem um tempo certo. Eu entendi, mas tu ainda mora lá no Morro da Providência. O morro é um amor, é uma maravilha, lá é lindo, mas eu quero mudar de respirar outros ares. Falei, Jesus, me ajuda. Aí ele falou comigo aqui, calma meu filho, tem um tempo certo. E eu entendi, porque lá a gente é testemunho vivo do que Deus faz. Eu dei muita dor de cabeça naquela comunidade, e poder ser bênção hoje em dia é bom demais. Enfim, esse jovem ficando lá preparou o cenário para a volta de Cristo. Por quê? Porque Cristo vai sair de lá expulso, sim ou não? Ele sai de Gadara expulso, né? Ele vai fazer obra por algumas regiões, e quando ele vai passar ali por Tiro e Sidom e liberar o milagre para aquela mulher Ciro-Fenícia, ele depois vai voltar para Decápolis, Marcos 7. E quando ele volta, quem um dia expulsou ele, quando fica sabendo que ele voltou, vai correndo na direção dele, levando um problema que eles sabiam que só Jesus poderia resolver. Aquele homem surdo e gago, o Efatá de Deus,
acontecer. Um dia eu venho aqui só para pregar para vocês sobre os mistérios ali. É um texto muito rico. Enfim, então, volta para cá. Marcos 4,35. Eles estão debaixo de uma palavra. Há também o que? Um propósito, porque ninguém pode exercer e desenvolver um bom ministério sem ter o devido propósito correto estabelecido. Pegou? Vamos lá. Palavra, propósito. E qual é a terceira base? Quem está com Cristo envolvido nesse propósito, mesmo sem saber, porque até então o propósito está no coração de Cristo, ele não tinha falado ainda, mesmo assim, está envolvido numa obra com Jesus. Quem está envolvido numa obra com Jesus está em comunhão com Cristo. Pronto, em menos de 10 minutos, extraímos aqui 3 bases fundamentais: palavra, propósito e comunhão. Anote isso aí, guarde isso aí, por favor. Guarde isso aí. Palavra, propósito e comunhão. Reparou? Eles não estão começando essa obra de qualquer maneira. Eles estão começando da maneira correta. Mas mesmo começando da maneira correta, eles não ficaram isentos do dia da tempestade. Para pensar comigo. Se começando da maneira correta já não é fácil, imagina fazendo de qualquer jeito. Vou repetir com carinho para você entender. Se começando da maneira correta já não é fácil, imagina fazendo de qualquer jeito. Porque tem gente que é assim, né? Já estou fazendo mesmo, então vai ser do meu jeito. Já estou fazendo mesmo. E olha lá, pastor, se eu não fizer, ninguém faz, hein? Elias. Tá achando que é o último biscoito do pacote. É Deus falando: Elias, tem mais 7.000 igual você que não se curvaram. Só que eu decidi colocar o holofote no teu ministério. Elias, tu quer notoriedade e não quer o peso dela? Aí é muito fácil. Aguenta. Para de ser bobo esse pensamento: se tu não fizer, ninguém faz. Deus tiver que lá na Cracolândia, lá na Boca de Fumo, lá na cadeia, lá no centro de Macumba, tirar um de lá, regenerar, justificar, santificar e trazer ele para cá, ele vai fazendo, ele vai fazer melhor que você. Aí depois vai ficar chateado: eu não tenho oportunidade. Quando teve, não aproveitou. Então quer um conselho? Isso é um conselho de alguém que aprendeu um pouquinho e ouve de quem tem muita caminhada. Se é para fazer de qualquer jeito, nem precisa. Não precisa. Se tu não fizer, Deus manda outro. Não tem problema. Não precisa. Que isso? É Bíblia. Jeremias capítulo 49, versículo 10. Ai daquele que faz a minha obra, aí tu escolhe a versão: relaxadamente, de forma fraudulosa ou de forma negligenciada. Não é ai daquele que não faz, é ai daquele que faz. Então, para fazer de qualquer maneira, é melhor nem fazer. A Bíblia diz em Lucas capítulo 9, versículo 62: aquele que coloca a mão no arado e retrocede não é apto para entrar no reino dos céus. Então, para fazer de qualquer maneira e parar no meio do caminho, esse conselho é para te levar para o céu. Nem coloca a mão no arado. Não precisa. Deus levanta mais 10, 15, 20. É um exército de obreiros, mas a obra não para. Deus, olha o conselho. Isso aqui é Bíblia. Eu amo Bíblia, irmão. Eu amo, pastor. Olha isso aqui. 2 Timóteo, é bom que a Bíblia não é achismo do pregador, meu. Vai ter que ficar chateado com Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Sede sóbrio. Sóbrio aí vem de uma expressão grega que fala equilibrado. Sede sóbrio. Sofre tu as aflições do evangelista. Como é que ele termina? Cumpre o teu ministério. Em outras palavras, Deus falou para Daniel capítulo 12. Qual era o último versículo? Vai até o
biblicista já pega no alto. Então não pare no meio do caminho. Deus não prometeu vida boa, facilidades. O vento sopra, irmão. Tu orando ou não orando, obedecendo ou obedecendo. Tem hora que o vento vai soprar, que a tempestade vai aparecer, que a tormenta vai bater na tua porta, que a crise vai se instalar. Isso se chama viver. A última coisa que eles esperavam aqui era que o vento soprasse. Eu já ouvi alguém dizer: Tiago, Satanás, desesperado com a ida de Jesus a Gadara, enviou essa tempestade para matar eles naquele barco. Eu falei: rapaz, emocionalmente falando, isso é até legal, é bonitinho, né? O diabo tentou parar Jesus e não conseguiu. Emocionalmente falando, é legal, mas textualmente não tem base. Por quê? 2 motivos. Primeiro, Satanás não sabia o que Cristo pretendia. O propósito está no coração de Cristo, está dentro. Se está no interior, Satanás não é onisciente para sondar o interior de homem nenhum. Quem dirá o de Cristo? Amém? Segundo ponto, Satanás não pode mandar no tempo se Deus não der uma prévia autorização, como foi no caso de Jó. Ele só enviou fogo do céu porque Deus permitiu. Aqui, nesse texto aqui, não tem permissão nenhuma da parte de Deus. Então não foi Satanás que enviou a tempestade nenhuma. Então por que da tempestade? É simples. É por conta de circunstâncias naturais geradas pelo cenário geográfico que eles estão inseridos. Eles estão atravessando o que a Bíblia chama de Mar da Galileia, que também é conhecido como Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades. Qualquer um desses 3 nomes representa a mesma localização geográfica. E o Lago de Genezaré é cercado por cordilheiras. Dentre essas cordilheiras nós temos o Monte Hermon. E qual é uma das principais particularidades do Monte Hermon? Concentração de gelo no topo, fazendo com que uma massa de ar fria ali ficasse. E por cima do Lago de Genezaré havia a concentração de massa de ar quente. Então quando juntavam massa de ar frio com massa de ar quente, havia choque. E tempestades de vento se formavam do nada. Do nada. Eles iniciam essa viagem, o tempo estava bom. Por quê? Porque no mínimo, se tivesse formando tempestade, o texto iria relatar que alguém ia dizer: Senhor, vamos iniciar uma viagem à noite, com tempestade se formando. E aparentemente para nada. Mas ninguém fala. Por quê? Porque o tempo estava bom. Mas do nada, o vento começou a soprar. Do nada, o barco começou a balançar. Do nada, o dia da tempestade se apresentou. Prazer, vou soprar esse barco até ele derrubar, até ele afundar. Prazer, vou soprar essa família até ela ser destruída. Prazer, vou soprar esse matrimônio até ele se romper. É o dia da tempestade. Tu orando, tu buscando, e tu se pergunta: por que, Senhor? Fazendo a tua vontade, debaixo da tua palavra. Por que o Senhor permitiu isso? Ou você não acha que nós perguntamos isso para Deus quando o laudo de câncer apareceu para minha esposa há 1 ano e 5 meses atrás? Ficou fazendo a obra comigo há bom tempo, cantando, pregando e fazendo a obra verdadeiramente por amor. A gente pode falar sem hipocrisia nenhuma, e Deus sustentando a nossa casa e a nossa família. Escute isso aqui. Mas o dia da tempestade se apresentou como uma enfermidade terrível. Quem lidou com essa doença sabe, irmão, o negócio é sério. Parece que você perde o chão. Não foi fácil. Tivemos nossos momentos de medo, desespero. O que é isso, pregador? Preciso que você redobre a sua atenção. Esses homens que estavam aqui no barco sentiram medo. Esses homens tiveram o seu momento de desespero, porque tentam criar na cabeça, na nossa cabeça, que crente não pode sentir medo,
Que crente não pode passar por um momento, não é uma vida, um momento de desespero. Tentam criar na nossa mentalidade que somos super crentes. Não temos as nossas dificuldades, não. É só vitória. Quem dera. Tem hora que o vento sopra e você vai sentir medo. E você não é a pessoa menos crente da tua igreja porque você sentiu medo. Para. Tem hora que o vento vai soprar, o barco vai balançar. E você vai ter um momento de desespero. E você não é a pior pessoa para Deus, porque você teve um momento de desespero. Acontece. Você é ser humano, você tem natureza carnal, você é matéria, você é um poço de emoções. Lida com tantos sentimentos. Você não é a pior pessoa do mundo porque o dia mal te assustou. Esses homens aqui sentiram medo, se desesperaram. Mas uma coisa que eu aprendi com eles é que mesmo sentindo medo, mesmo tendo um momento de desespero, o medo e o momento de desespero não controlaram a vida deles. O medo e o momento de desespero não fizeram esses homens perderem a direção correta. Sentiram medo, tiveram um momento de desespero, mas eles mantiveram a direção, oh aleluia, correta. Porque se eles tivessem deixado o medo controlar eles, eles tinham se jogado em alto mar e teriam morrido afogado. Mas mesmo com o barco balançando, o vento soprando, Pedro fez questão de dizer: Marcos, anota aí. O vento estava soprando, o barco estava balançando. Pensamos que iríamos morrer, mas nós fomos na direção do mestre e ela estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Eles foram na direção de quem? De Cristo. Aonde ele estava? Na popa, dormindo sobre uma almofada. Coisa de maluco. Por quê? Porque Pedro faz questão de identificar que Jesus está junto a uma almofada. Parece algo irrelevante, porém não é. Por que Pedro registrou, falou: Marcos, registra aí, que junto ao mestre ele estava descansando junto a uma almo? Por que Pedro está falando isso? Pedro está fazendo questão de deixar comprovado que o ambiente que Cristo estava seco. Por quê? Porque ninguém ficaria deitado com a cabeça numa almofada encharcada. Mas a pergunta que fica é: como é que o ambiente está seco se o versículo anterior diz que as águas estavam passando? É texto, vamos texto aqui. Aqui, olha o texto aqui, versículo 37. Levantou-se um grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Como é que aonde Jesus estava seco, se o barco já estava cheio de água? Na lógica, o primeiro lugar que a água tinha que ter invadido era pela popa. Mas Marcos está dizendo que Pedro falou: o ambiente estava seco, havia paz e tranquilidade no ambiente onde Cristo se encontrava. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: a paz e a tranquilidade que a presença de Cristo traz é muito maior que a tormenta, o medo gerado pelo dia da tempestade. Deixa eu te pedir, é a primeira vez na mensagem que eu peço, pega na mão do teu irmão, por favor. Não dá nem para dizer que o pregador é chato. É a primeira vez e única que eu vou pedir. Pega na mão dele, pega na mão dela,
Dá uma balançadinha. Dá uma balançadinha. Oh, aleluia. Balança pra cá, balança pra cá. E só quem é cheio do Espírito Santo olha pro teu irmão e fala: na presença de Cristo, a paz que excede todo entendimento controla o ambiente, controla a história, controla a caminhada. Cadê você que está entendendo isso? A tua casa está guardada nessa paz. O teu casamento está guardado nessa paz. O teu filho está guardado nessa paz. A tua vida sentimental está guardada nessa paz. A tua vida emocional está guardada nessa paz. A tua vida espiritual está guardada na paz que excede todo entendimento, gerada pela presença de Cristo. Deus me trouxe na Siloé para dizer para alguém: não deixe o dia da tempestade te tirar da direção de Cristo. Cadê você que pode adorar? Cadê você que pode rasgar a tua alma e abrir a tua boca para adorar? Céu e calabadaravassar, subcalabadaravassar, céu e decantaravassúria. Cadê você que pode adorar? Alguém te viu em meio à tempestade e falou: não vai aguentar, vai recuar, vai parar, mas quebraram a cara. Nós não estamos de pé por aquilo que podemos fazer, mas é por aquilo que Cristo, oh aleluia, oh aleluia, já fez pelas nossas vidas. Jesus que para a tempestade está na Siloé hoje. O Jesus que controla o vento está na casa. O Jesus que com uma palavra muda o cenário, Ele está aqui hoje e está dizendo: se tu não largar a minha mão, eu não largo a sua. Pode adorar, pode adorar, pode adorar. Não perca a direção. Não perca a direção. Oh, aleluia. Porque paz que excede todo entendimento. Porque foi falado aqui. Porque deu numa ótica natural, o vento tinha despedaçado aquele barquinho. Está entendendo isso aqui? Hã? A paz que excede todo entendimento não é construída pelas circunstâncias geradas pelo cenário que eu estou vivenciando. Vai além disso. Oh glória. Foi como o pastor disse: nem sempre a ausência de guerras revela verdadeiramente a paz. Porque a paz verdadeira só vem com a presença de Cristo. Sabe como é que essa paz, vou ser um pouquinho teológico, essa paz é gerada pela confirmação do relacionamento que eu tenho com aquele que me dá vida. Isso é gerado pela justificação. Hã? Interessante, né? Porque um dos resultados da justificação é essa. A justificação, pastor, ela me torna, aleluia, ela me declara inocente. Eu não posso me autodeclarar inocente. Quando eu sou justificado por Cristo, é Ele que grita para o Pai que eu sou inocente. E isso confirma o relacionamento que eu não merecia ter, mas Cristo disse: eu fiz você ter. Eu amo isso, pastor. Eu vou morrer pregando isso, pastor. Oh glória. Porque eu sei o buraco de lama que eu fui tirado. Eu sei muito bem onde eu merecia estar. Alguém fala: se não fosse Deus, eu não sei onde eu estaria. Eu sei. Condenado eternamente no inferno, morto há muito tempo. Tu está entendendo? Quando você entende a importância do relacionamento que você tem com Cristo, não tem vendaval, não tem tempestade, não tem crise, não tem medo que te tire da direção dele. Oh, aleluia. Deus está falando para alguém, eu finalizo a mensagem aqui: não perca a direção. Tudo que o diabo quer te ver batendo cabeça,
Sabe qual é o meu conselho para você hoje aqui? Não sofra da síndrome de H. Tu é médico ou pregador? Não, eu sou teólogo formado, mas todo pregador é meio maluco. Uma hora ele é médico, outra hora é advogado, outra hora ele é juiz, né? Amém? Vou ativar meu modo aqui com o médico. Olha isso que não sofra da síndrome de H. H está no deserto em Gênesis capítulo 21, versículo 14, andando de forma errante. A expressão ali que vem do hebraico bíblico trazido para a língua portuguesa por errante significa sem direção. Sem direção. Popularmente ela está batendo cabeça. Ela está dando volta no deserto. Por quê? Porque quando a gente sai da direção de Deus, a gente esquece tudo que foi gerado quando estávamos na presença dele. A H está ali porque ela esqueceu das experiências que Deus havia gerado com ela. Irmão, é inadmissível tu pensar, a H está no deserto batendo cabeça, conhecendo Deus, com a promessa na mão e tendo fonte de água na frente dela que ela não consegue ver porque ela está batendo cabeça. Ela está batendo cabeça no deserto. Irmão, ali não é o primeiro deserto de H. O primeiro deserto de H foi em Gênesis 16, onde ela não conhecia Deus, não sabia que tinha promessa, mas mesmo assim o deserto não matou ela. Foi nesse deserto que Deus se manifestou para ela de forma teofânica. E o anjo do Senhor, ela viu. Tem noção? Olha a experiência, ela viu Deus de forma teofânica. O anjo do Senhor se apresentou para ela e falou: eu tenho uma promessa contigo. Mas volta lá e se humilha diante da sua senhora. Porque todo o caminho para cumprimento de promessas tem que ter a obediência. E não é obedecer o que eu quero, que é muito fácil, é obedecer o que Deus está mandando. É porque tem muita gente que não vive a promessa porque só quer obedecer o que dá na telha, né? O Glória sumiu, né? Mas H voltou, obedeceu e Deus cumpriu. Ela gerou Ismael, sim ou não? Só que aí teve um pequeno probleminha dentro da casa, a ponto de Sara chegar para Abraão e falar: manda essa mulher com esse garoto, manda essa serva embora com esse garoto agora. Gênesis 21. Abraão olha para Sara e fala: Sara, como é que eu vou mandar a mãe do meu filho com meu filho para o deserto? Não tem como. Mas quando Sara sai, Deus mostra que está fechado com Sara. Vem até Abraão e fala: faz o que tua mulher está mandando. Quem casado com mulher de oração sabe como é que é isso, né? Só Jesus. Faz o que tua mulher está mandando. Pode dispensar a serva com o menino, porque eu também tenho uma promessa com ela. Quando Deus fala isso para Abraão, Abraão fica tranquilo. Porque Deus fala: repete aí, Deus, tu tem o que com ela? Uma promessa. Tem o quê? Uma o quê? Promessa? Então tá bom. H, vem cá! Toma aqui um odre de água e um pedaço de pão. Irmão, à primeira vista, Abraão é um muquirana, né? O camarada é o mais rico da época. Tá mandando a mãe do filho dele com o filho dele pro deserto com um pedaço de pão e um odre de água. A H também pensou isso. E é por isso que ela está decepcionada no deserto, pensando que foi abandonada, traída. Ela perdeu a direção, porque alguém que ela pensou que ia estar com ela, abriu mão dela. Né? Já não vai mais atender ela, vai bloquear ela no zap. Já não vai mais receber. Ela está decepcionadinha. Mas por que Abraão fez isso com ela? Porque Abraão é muquirana? Óbvio que o pai da fé não seria isso. É porque Deus deixou claro para Abraão que tinha promessa também com H. E de promessa Abraão entende melhor do que ninguém. Então, ao dar um odre de água e um pedaço de pão para H, ele está ensinando para H que quem tem promessa de Deus não vai precisar da provisão do homem para chegar aonde vou repetir. Quem tem promessa, o aleluia de Deus, não vai precisar da provisão do homem para chegar onde Deus falou que te colocaria, que cumpriria grandes coisas sobre a tua vida. Só que H esqueceu disso, esperou mais do homem do que de Deus, e por isso perdeu a direção. Com esse Deus está com a promessa na mão, tem fonte de água na frente, mas está batendo cabeça. Deus me trouxe aqui na Siloé para te dizer: não é o primeiro deserto que você está passando, não é a primeira crise que você está enfrentando, não é a primeira tempestade que sobressai sobre a tua vida. E vamos lá, se lá atrás no passado, sem conhecer Deus,
cheirador de cocaína, fumador de maconha, bebia cerveja, vivia no pagode, a crise não te matou, o pagode não te... o tempestade não te parou, o dia mal não te afundou. Não é agora, conhecendo Deus, tendo intimidade com Deus, com promessa de Deus sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua casa, que o dia mal vai te parar, que a tempestade vai afundar a tua família. Deus me trouxe na Siloé hoje para te dizer: a tempestade não é para te matar, é tempestade pedagógica, é para te ensinar. Cadê a igreja que está entendendo isso? Cadê você que pode rasgar a tua alma nessa noite em adoração? Não é para matar, é para ensinar. Tu que calabatará vassaio. Tempestade sobre a vida de quem está debaixo da palavra. Não é para matar, é para ensinar. Posso colocar a igreja de pé, mestre? Tem permissão? Se coloca de pé, por favor. O tempo ali já foi. Eu vou te ensinar uma coisa aqui para tu nunca mais esquecer. Pastor Fábio, meu mestre e amigo, olha isso aqui. Tem gente que pensa que tempestade vem para levar para longe. Mas tempestade gerada ou movida ou resultante de um propósito de Deus é texto, ó, nada de mexer com o emocional. Você me conhece, sou pregador de jargão, não sou pregador de frase emotiva, não sou psicólogo. Olha isso aqui, olha o texto. Quando a tempestade começou, os discípulos estavam numa ponta, Jesus estava noutra. Pegou? Chatão pregar peça do pastor. Pastor biblicista já pegou no alto. Termina a mensagem. Olha isso aqui, pastor pegou no alto. Olha isso aqui. Reparou que alguém pensou que ia levar para longe. Olha o que ela fez. Discípulos, Jesus. Discípulos, Jesus. Bastou o vento soprar para isso aqui acontecer, ó. Vou repetir, ó. Discípulos, Jesus. Discípulos, Jesus. Bastou o vento soprar. Vou melhorar. Discípulos, Jesus na popa. Discípulos, Jesus na popa. Bastou o vento soprar para isso aqui, ó. Bastou o vento soprar para que houvesse descida. Oh, glória! Está entendendo o porquê desse vento? É Deus dizendo para alguém: desce na minha presença. Cadê você que está entendendo isso aqui? Cadê você? Se eu sou cantor, já soltava aquela desce na olaria. Oh, glória! É Deus dizendo para alguém: o vento, a tempestade, o dia mau é para te fazer descer na minha presença, porque na minha presença a paz, oh, aleluia, a tranquilidade, a confiança controlarão o ambiente. Cadê você que está entendendo isso aqui? Cadê o povo do aleluia? Cadê o povo do glória? Cadê o povo das outras línguas? Oh, aleluia! Alguém pensou que a enfermidade ia te abater? Alguém pensou que a porta fechada ia fazer tu faltar o culto hoje? Alguém pensou que a guerra ia te paralisar? Mas quebraram a cara! Tu tá agarrado com Cristo e não solta! E não solta! Eita, pra quem quiser ouvir, eu tô agarrado com Cristo e não solto! Não abro mão! Tem que ver minha esposa. Tá cantando como nunca cantou, tá pregando demais. Falei, amor, Brasil já tá ficando pra você, amor, desse jeito. Sabe por quê? A enfermidade aproximou mais ela de Cristo. Alguém falou pra ela no hospital, ó, se tirar a tiroide você não louva mais, vai falar com dificuldade. Tu tem que ver a menina como é que ela tá louvando. Ela ganhou, foi uma tonalidade na voz diferente. Tá pregando com uma unção. Falei, menina, que isso? De pessoa me mandar mensagem. Que isso? Falei, irmão, é o mistério dela com Deus, filha. Ela teve que descer lá no limbo, irmão. O câncer fez ela descer. Mas na descida ela agarrou em Cristo e falou, não, solto.
O dia da tempestade não vai te matar, mas vai te aproximar. O dia da tempestade não vai te matar, mas vai te ensinar. Vai sair desse cenário tendo experiência para contar. Você recebe isso? Vai sair desse cenário tendo um testemunho. Falar, pastor Fábio, por favor, me dá uma oportunidade, porque eu preciso contar um testemunho. Sabe aquela tempestade, pastor Fábio, que eu pensei que ia acabar com a minha casa, acabar com o meu casamento, matar o meu filho? Foi nela que eu aprendi a conhecer mais o meu Jesus. Foi nela que eu aprendi a valorizar mais a presença do meu Salvador. Eu quero orar pela tua vida, o tempo não espera. Eu quero clamar por você. O dia da tempestade. Eu não estou aqui com o doido do Thiago Gorra pregou lá. É a mensagem simples, mas que eu creio que edificou a sua fé. O dia da tempestade. Tem alguém aqui nessa noite, e eu faço o apelo, e o nosso pastor irá orar, que quer entregar a sua vida para Cristo. Irmão, olha para cá, por favor. Um momento muito sério agora. Olha para mim. Olha para cá. Quem está aqui falando contigo hoje é alguém improvável. Era para estar morto há muito tempo. Se você foi lá no podcast Sobreviventes e viu a minha entrevista lá, você viu o tamanho do poder de Deus sobre a minha vida. Lá eu contei coisas que eu nunca falei pregando, porque lá o ambiente é para isso, o podcast é para isso. Óbvio que a gente fala 5%, né, pastor? Não tem como ficar falando muito. Do que a gente foram 10 anos escravos de uma vida criminosa, então eu presenciei, vi, passei por muita coisa ruim. E está enterrado isso no passado. Deus mudou a minha história. Resumindo, que era para morrer com 17, 18, eu faço 42 anos esse ano, nem parece. Mamãe já tem 5 netinhos, são 5 filhos que a minha esposa me deu. Família grande, olha, para quem ia morrer novinho sem deixar ninguém, isso é Deus. Então, se Deus fez isso na minha vida, olhe para cá, Ele faz na sua também. Porque eu não sou melhor que você em nada. Pelo contrário, eu fui bem sem vergonha, porque nasci em berço evangélico. Minha família é toda crente, desde sempre. Cresci na igreja, mas aos 16 anos eu me afastei. E o mundo me abraçou com vontade. Mas Deus teve misericórdia da minha vida e mudou a minha história. Em cima disso eu te falo, tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Não deixa para amanhã, não. Vai deixar a tempestade te consumir? Vai deixar o medo controlar a tua vida? Vai deixar o desespero controlar a tua mente? Isso cai por terra hoje. Eu vou te dar somente 1 minuto, porque o tempo já foi embora por completo. 1 minuto. Tiago, 1 minuto para decidir a minha vida para a eternidade porque esse culto está desde as 7 horas Deus falando na harpa, nas orações, na saudação. Irmãos, a palavra aqui só foi a cereja. Então eu te convido a vir aqui no altar, você que precisa entregar a tua vida para Jesus nessa noite, por favor, vem cá. Não deixa para amanhã não, Jesus está voltando, pastor Fábio. A trombeta vai soar. Parece que isso é jargão de igreja, né? Vem cá, jovem, isso, vem cá. Não precisa nem insistir muito. Alguém do altar, só alguém, alguém cheio de Deus, vai do lado desse jovem aqui, por favor. Alguém cheio de isso. Tem, pastor, tem. Tem porque Deus mudou a mensagem. E quando Deus muda, eu queria pregar outra coisa, eu ia pregar Paulo. Aí Deus falou, não, tu não vai pregar o que tu quer. Eu falei, tu vai pregar essa mensagem aqui. Aí falaram de tempestade aqui quando eu estava lá no banheiro. Falei, tá bom, senhor, já entendi. Lá no banheiro eu falei, eu já entendi que eu sei que o senhor quer que eu pregue, eu vou pregar ela. O Rafael Oliveira não sabe. Eu ia falar para ele aqui hoje, talvez ele chegue a tempo. Mas ele foi muito usado para mim nos 20 anos lá da Celebrar, lá de Maricá. Ele mandou uma mensagem para mim que foi fundamental. Ele falou assim, não mude a mensagem. Eu não ia entregar aquela mensagem, pastor. Eu falei, isso aqui vai dar ruim. Eu falei, isso vai dar ruim. Cheio de autoridade lá político. Eu falei, vai dar ruim. Eu vi. Falei, vai dar ruim. Aí, Rafael, não mude a mensagem. Do nada. Eu falei, senhor, já entendi. Eu falei, é contigo mesmo. Guarda a minha saída daqui. Deus sabe como faz. E Deus mandou a mensagem. Eu entendi quando Ele mandou a minha mensagem aqui. Alguém precisava entender que o dia da tempestade não vai te consumir. Porque o que Cristo tem para você é muito maior. Então eu te falo, vem aqui no altar, vem. Tem alguém para Jesus? Vem cá, mas vem. Pode vir, vem.
Vem entregar a tua vida para Jesus aqui, vem. Vem, porque aqui não tem ninguém melhor que você. Jesus mudou a nossa... Cada um aqui tem um testemunho. Deus mudou a nossa história. E Ele muda a tua história aqui hoje. Tiago, eu já aceitei Jesus. Tomar falar do que para cá. Eu posso ir na frente e me consertar? Não, você deve, vem. Vem cá. Estou à beira de um... Que presença é essa, Jesus? Oh, aleluia. Será que não? Que presença é, oh, aleluia. Será que eu vou? Cadê você que está sentindo? Oh, glória. Sinto. Cadê você? Na pele o frio. Pode vir, vem. Desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Tem vida para Jesus hoje aqui. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vem, filho, vem. Vai ser bem melhor. Vem correndo. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Vem, filho, vem. Já tenho fé pra descansar. Vem colocar a tua vida no descanso da presença do Eterno. Sim, eu posso clamar. Mestre, mestre, vem me ajudar. vem, pode vir, vem. Tem mais alma, vem, vem. Eu sei que não. Pode vir. É noite de festa na eternidade. Cadê a igreja que adora? Cadê a igreja que se alegra? Porque tem salvação de almas. Posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Oh, quem é esse que na terra e milagres acontece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? O nome dele é Jesus. Esse nome toda língua confessará. Jesus. Céus e terras se prostram pra ti. Jesus. Jesus. Até o vento se cala pra ouvir tua voz. Eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Estende a mão para cá, queridos. Estende a mão para cá. Temos aqui 1, 2, 3 jovens do sexo masculino, mais 2 jovens, senhora, do sexo feminino, que estão reconhecendo e pedindo ajuda de Deus. Clamando ao Mestre por socorro.
E a parte boa é que Ele está aqui para socorrê-los. Quem crê assim? Deus já está mudando a história dos nossos irmãos. Deus já está mudando a história dos nossos irmãos. Estende a mão para cá. Tem alguém se reconciliando, entregando a vida para Jesus. Jorge, jovem, Jorge, reconciliando com Jesus, Jorge. Amém. Pedro Lucas, em dose dupla. Pedro Lucas veio à frente receber. Pedrinho, isso aí, Pedro. Se Deus falar contigo 30 vezes, meu irmão, vem aqui na frente. Venha mesmo. Amém? Essa é a vizinha lá, nossa vizinha lá, não. Ah, qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Ana Paula, voltando, aceitando, voltando para o caminho. Monique, reconciliando com o Senhor. Irmãos, vamos selar essa festa no céu? Estende as mãos para cá, queridos. Os irmãos que estão aqui à frente, levanta a mão ao Senhor, em sinal de rendição. Perder para Jesus é ganhar. Isso. Vocês vão repetir as palavras do pastor. Diga: Senhor Jesus. Ana Paula, Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Sendo assim, deixo hoje de ser chamado criatura para ser chamado filho de Deus. Estende a mão, igreja. Pai, em nome de Jesus, a unidade do corpo, a envergadura deste culto, deste evento, a prédica do teu servo fez com que as almas, pelo teu Espírito, reconhecessem a necessidade que temos do Senhor. E para selar esta reunião, almas no teu altar, Senhor. E tudo isso é para a honra e para a glória do teu nome. O nosso pedido é que o Senhor fortaleça os nossos irmãos, firme os passos deles, e que tão logo nós vamos ter o prazer de ouvi-los testemunhar e falar da tua palavra. Quem crê assim? Quem crê assim? Dá uma salva de palmas calorosa para o Senhor. Abrace as vidas. O acolhimento já sabe o que tem que fazer. Amém?